E aí, professor Jalbert falando aqui com mais um Pense Diferente. Hoje o Pense Diferente é diretamente de Uberlândia, com um cara que eu admiro muito o trabalho dele, criador de Prof para Prof, Vinícius Diamantino. Vinícius, muitíssimo obrigado pela disponibilidade do seu tempo, de estar compartilhando conhecimento com a gente hoje, beleza? Imagina, estamos aí, tô disponível para conversar com a galera. Ô, Beleza, Jovem, deixa eu fazer uma consideração muito engraçada no começo. vai lá. Hoje eu já me acostumei, mas no início foi muito engraçado quando eu criei o nome da empresa. Porque, apesar de trava-língua, né? Aqui em Minas a gente pronuncia com as vogais abertas, então a gente sempre fala de prof para prof. Só que dependendo da região do país, as pessoas falam de prof para prof, igual você falou. Gente, eu me divirto muito ter sempre com esse conto inverso. Significa que alguém está longe. Se não fosse a internet, a gente não estaria É conversando. verdade, seria difícil. Cara, eu queria que você começasse dizendo quem é o Vinícius Diamantino, cara. Essa é uma pergunta profunda. Se você está com tempo, como Vai lá, é que tá manda ver, isso? cara. Cara, eu sou nerd de carteirinha desde criança, desde os 5 anos de idade. Comecei a jogar videogame, nunca mais parei, jogo até hoje. Provavelmente uma das coisas que eu mais gosto de fazer é estar rodeado de tecnologia. Eu gosto muito de tecnologia. Então, tenho meus jogos até hoje, tenho computadores, né? Eu jogo sempre no computador, então eu passo muito tempo do meu dia na frente de telas, na frente de computadores, e eu faço basicamente tudo aqui. Então, eu trabalho aqui, eu estudo aqui, eu me divirto aqui, eu jogo aqui, eu assisto. Quando eu vou assistir o Netflix, às vezes eu vou para o sofá, às vezes eu fico aqui mesmo. Então, eu sou aquela pessoa que gosta muito de tecnologia e desde pequenininho, eu não sei explicar muito bem desde quando ou a partir de que momento eu comecei a mostrar esses sinais, mas eu gosto de ensinar, eu gosto de mostrar às pessoas como é que faz as coisas. Foi um caminho muito natural para mim ter ido para o inglês. Eu sou formado em letras, né? Letras inglês pleno. Foi um caminho muito natural para mim ter ido para o inglês, porque justamente por ter sido gamer. Então, eu comecei com 5 anos de idade jogando Super Mario World. E eu brinco que esse jogo, capaz que foi o jogo que me fez virar professor de inglês. Porque eu lia lá na fita, no cartucho, né, antigo, o nome era Super Mario World. E World é uma palavra de 5 letras, sendo que 4 são consoantes. E uma é W, que na época eu não conhecia. Eu olhava aquilo e falava, gente, bem, como é que pronuncia? Como é que lê isso aqui? Como é que fala a palavra com 5 letras, que 4 é consoante e uma eu nem conheço que consoante que é essa? E eu não tinha ninguém para me ensinar. Durante os jogos, aparecia um monte de coisa escrita, tudo sempre em inglês, especialmente naquela época, que eu não tinha a menor noção do que era. Coisas básicas, palavras bobas, cores, às vezes, eu não sabia o que era, porque eu nunca tinha estudado nada disso, não tinha ninguém perto de mim. Se eu soubesse naquela época que existia dicionário bilíngue, eu com certeza teria decorado um, porque eu adorava ficar tentando identificar o que eram aquelas coisas. Então, foi tudo muito natural, sabe? Com 16 anos, eu fui dar aula de informática, fiquei dando aula de informática por 2 anos. Aos 18, comecei a dar aula de inglês, e aí não parei mais, estou aí até hoje dando aula de Caramba, inglês. legal. No meio desse caminho, eu fiz cursos de coaching, eu tinha 25 anos, eu acho, 24, 25 anos, e aí eu fiz 4 formações de coaching, na verdade, me encontrei nas formações, me encontrei no que estava sendo explicado ali e tudo mais, e falei, putz, eu adoro ser professor, adoro inglês, mas eu não quero morrer professor de inglês. Me veio isso, assim, sabe? Eu me entedio muito rápido. Então, eu não quero morrer professor de inglês. Eu gostei disso aqui, gostei desse negócio de palestra, desses treinamentos. Eu vou fazer uma coisa mais ou menos desse lado. Foi aí que eu abri a minha MEI, né, que na época era outro nome, era Diamantino Coaching, que era meu sobrenome. Então, comecei a trabalhar com isso. Falei, acho que eu vou mexer com professores. E aí comecei a desenvolver um treinamentinho aqui, um ali. A coisa deu certo, né, funcionou legal. Falei, quer saber? Vou fazer de verdade, vou ficar, né, total aqui, 100% nisso. E aí foi que surgiu, então, a de Prof para Prof, que foi um rebranding, né? Eu saí de Diamantino Coaching para de Prof para Prof, e hoje eu trabalho 100% com professores. Tudo que eu faço é direcionado para treinamento de professores. Eu tenho cursos em várias áreas diferentes, as minhas específicas em que eu leciono, tem a ver especialmente com aulas online, tecnologias, software, e produção de curso online de qualquer coisa, seja aula ao vivo, seja curso gravado, aulão, mentoria, tudo isso que for, esse marketing digital, né, como um todo, eu me apaixonei, achei muito interessante trabalhar com isso, e aí hoje 100% é direcionado para treinamento digital para professores.
Caramba, cara, que legal. E, assim, eu imagino que você deve ter tido muitos desafios, né, ao longo da jornada, né? E hoje, cara, depois de todos esses aprendizados, esses vales e montanhas que você teve que escalar, né? Qual é o teu maior desafio hoje, assim? Hoje, hoje você usou a palavra, talvez sem querer você tenha usado a palavra certa já. Hoje eu acho que a minha maior dificuldade, não vou nem dizer se seria dificuldade mesmo, mas meu maior objetivo a ser conquistado, né? Vamos colocar assim, a gente fala muito isso no coach, né? De usar palavras mais positivas, é, seja talvez justamente a escala. Mas aí não a escala no sentido do verbo escalar, como em montanha, mas no sentido de conseguir escala no negócio, ou seja, conseguir multiplicar o tamanho do negócio, o tamanho dos clientes, o tamanho dos cursos e tudo mais, enfim, da produção, né, como um todo, e ter um número maior de tudo isso. Então, a gente fala muito de escala no digital, o que me falta, não o que me falta, mas o que eu estou praticando agora e o que eu estou fazendo crescer é justamente essa escala de clientes e de produtos. E isso está Vo- muito interessante. Você, é só você na sua empresa ou você tem uma equipe e tudo mais? Por muito tempo foi só eu. E aí, quando você falou de dificuldades e desafios, eu acho que as minhas maiores cabeçadas foram justamente por isso, porque eu não tinha alguém para me ajudar. Que, vamos lá, eu trabalho muito com professor particular, é o meu principal público. Se você for pensar com professor particular, o cara está sozinho. Né? A pessoa ela vai, ela resolve dar aula sozinha ali, ela sai da escola, né? Ela sai da coordenação, ela sai daquilo tudo, e ela resolve pegar os alunos dela e começar a inovar ali, criar as aulas dela, e seguir os materiais, e ver o que dá para fazer. Eu, como professor particular, então eu também estava nessa mesma, né? Então estava dando cabeçada, custei entrar na coisa, fazer engatar mesmo o negócio. Demorei aí pelo menos 1 ano e meio para começar a fazer a coisa ter um futuro. No primeiro 1 ano e meio era só cabeçada. Era só cabeçada mesmo. Eu trabalhava muito mais do que recebia, mas muito mais do que recebia. E hoje, quando eu olho para trás, eu penso, putz, como eu fazia coisa errada? Sabe? Como eu direcionava esforço para o lugar errado? Como faltava alguém para falar, Vini, faz isso. Não, não faz aquilo, fica nisso. Sabe? Faltava muito direcionamento. Eu demorei 1 ano e meio para começar a me encontrar e encontrar o que eu tinha que fazer e, né, e encaminhar isso para frente. É, Sempre muito sozinho, e aí eu tinha, desde o início, eu tinha uma designer de peças físicas, peças digitais, né, de artes e tal, e que era uma amiga minha, amiga pessoal minha mesmo, de antes de qualquer coisa. Daí a gente fez um acordo em que eu pagava um percentual para ela da minha faturamento, da minha receita, e ela fazia as artes para mim. A gente começou assim, eu não tinha como contratar ela, pagar um salário de verdade, então eu pagava um percentual para ela. Que no início foi muita boa vontade da parte dela, porque o percentual de zero é zero. Não, o percentual de, sei lá, R$ 500 que eu fiz em vários meses, para ela dava 100, R$ 200, era muito pouco, né? Então, assim, foi muito na amizade mesmo que ela ficou comigo esse primeiro período inteiro, até eu conseguir começar a fazer um dinheiro mínimo, assim, para poder pagar para ela o salário. Eu demorei mais de 2 anos para conseguir pagar salário mínimo para ela, para você ter uma ideia de como foi complicado esse início todo. Hoje a gente já tem um acordo diferente, eu já não pago mais percentual, e aí eu tenho, nesse período agora, nessa data que você está falando comigo, eu tenho 3 designers, cada um deles faz coisas diferentes. Eles não são contratados direto comigo, eles são todos freelancers, mas todos eles são freelancers fixos, assim, né? Eles estão comigo já faz muito tempo. Então eu tenho uma pessoa que faz só edição de vídeo do YouTube e as capas. Eu tenho uma pessoa que faz só um modelo de post do Instagram, que são aqueles carrosséis que vai passando para o lado. E tenho essa primeira pessoa, ela ainda está comigo, ela faz tudo que é carrossel de vídeo e peças avulsas. Tudo que vocês verem que é bonito, provavelmente foi ela que fez. Não arte ou Então, coisa assim. então hoje você toma conta da parte de conteúdo e gravação.
E aí, esse mês especificamente, eu contratei a quarta pessoa, e essa pessoa é uma pessoa que trabalha com criativo textual. Aí essa foi contratada mesmo, né, com salário mesmo e tal, fixo, e ela cuida em tudo que é criativo textual e campanha. Então, a partir de agora, desse mês que nós estamos falando, as legendas, os posts, os e-mails, parte das páginas de vendas, parte dos conteúdos dos vídeos, é ela que já levanta e já me entrega pronto para eu só efetivamente produzir mesmo, né? O meu objetivo é que a minha função dentro da empresa seja completamente estratégico. Eu quero pensar o que é uma campanha nova, o que é um assunto que vende, fazer networking com a galera, produzir esses cursos novos. Tem coisa que eu que tenho que fazer, por exemplo, fazer entrevista com o Jobs tem que ser eu, não pode ser ela. Não faria sentido ser ela, né? Então, o meu foco agora é fazer isso e não ter que gastar tanto do tempo mais produzindo coisas que podem ser terceirizadas. Então, eu estou muito feliz se eu conseguir finalmente contratar alguém e manter essa pessoa, né, para não ter que me matar mais fazendo a mesma coisa. Muito bom isso, cara. É muito bom ver essas histórias assim, porque dá um empoderamento, né? Não só para você, mas a pessoa que vê a sua história, ela olha assim e se inspira também, né? Então isso é muito bom. Aí quantos alunos você... Desculpa, pode dizer. E é legal que você falou de empoderamento, porque, como eu falei, eu contratei essa pessoa nova agora. A empresa vai fazer 6 anos no mês que vem. 6 anos. 6 anos, cara. Então, eu demorei 5 anos para contratar uma pessoa para fazer isso. Sabe, no início, eu coloquei assim, gente, quais são as coisas que eu não dou conta de fazer mesmo? Arte. Eu não sou bom em arte. Eu não sou bom em abrir o Photoshop, criar um negócio. Não sei, dou cabeçada. Eu vou gastar 3 horas para fazer um negócio meia boca, sendo que se eu pagar para designer, ela faz em meia hora e fica muito mais bonito que o meu. Então, a primeira coisa foi o designer, né? Achei os designers e coloquei lá. As outras coisas eu sabia fazer, então eu consigo fazer todo o resto do processo. É claro, fui aprendendo ao longo dos 6 anos, né? Mas eu conseguia fazer, eu conseguia eu mesmo pôr para funcionar. Hoje eu tenho problema de tempo, eu já não consigo mais lidar com todas as coisas que eu tenho outros projetos também educacionais, então não dava tempo mais, por isso começar a contratar uma pessoa. Mas é legal mencionar que eu fiquei 5 anos, quase 6 anos, fazendo tudo, exceto as artes, fazendo tudo. Então, é possível. Dá para fazer, é possível fazer. Eventualmente, você vai crescer a um ponto de falar, putz, não dá, vou ter que contratar alguém. Mas até lá, dá para fazer. É perfeitamente possível. Você tem, assim, antes da pandemia, né, obviamente, Uhum. acredito que você trabalha de casa hoje, né, mas assim, antes da pandemia, você tinha um local com a equipe e tudo mais, você tem um escritório, alguma coisa, ou é todo mundo home office, já era assim e... Já era. Já Então era foi mais todo mundo home tranquilo, né, office. o processo, né? Hoje, realmente, parece meio mórbido, talvez, ou meio... Qual seria a palavra? Parece que eu estou meio tirando onda com as pessoas, mas não é verdade mesmo. Para mim, na questão de trabalho, de funções, e de o que executar, e de rotina, de uma rotina profissional e tudo mais, para mim a quarentena mudou praticamente nada. Porque eu já estava em home office há 6 anos. Isso não é novo para mim. Fazer reuniões pela internet não é nada novo para mim. Dessas pessoas que eu falei que estão comigo, né, são 3 designers e essa moça nova. Então, desses 4, 2 são da minha cidade. Os outros 2 nem daqui, nem do estado de Minas Gerais, não, são de outros estados. A gente se comunica sempre pela internet. Essa designer, essa primeira amiga minha, ela morava aqui em Uberlândia, mas já faz acho que uns 3 anos que ela mora em outro estado, ela está em Ribeirão Preto, então, né, no estado de São Paulo. Então, a gente já está fazendo tudo online já faz muito tempo, então isso não mudou. Não sair de casa, por exemplo, ficar quieto e tal, evitar, é o perfil que eu sempre tive, eu sou uma pessoa mais caseira, então eu fico mesmo dentro de casa e para mim isso é normal. Né? Sair só para ir no supermercado, comprar alguma coisa e voltar para casa é normal para mim. Né? Então, sempre home office, sempre à distância, e por agora acaba que eu mantive, né? Não foi nada traumático assim para mim. E quantos estudantes você tem hoje? Quantos alunos você tem? Essa é uma pergunta interessante. Eu já não trabalho mais com alunos particulares como eu fazia antes. É impossível, não tinha como realmente. Eu parei de trabalhar com alunos particulares no fim de 2018. Isso faz 1 ano e meio agora. No final, em dezembro de 2018 foi quando eu entreguei meu último aluno particular de inglês, né, as aulas particulares que eu tinha, e aí não continuei com os alunos porque o processo todo agora está direcionado para professores.
Aí, se você me perguntar quantas vendas de cursos para professores eu tenho, esse mês a gente acabou de passar 6 mil vendas. Então, Uou, legal. não são necessariamente 6 mil pessoas, porque vários professores compram várias coisas de mim, eu tenho coisas novas que eu lanço sempre, então não são necessariamente 6 mil pessoas, mas são 6 mil cursos vendidos. Né, 6 mil unidades ali vendidas e espalhadas entre professores. Então, um número assim, que me dá muita alegria, sabe? De compartilhar, falar, cara, imagina 6 mil vezes alguém confiou em mim, comprou em alguma coisa que eu queria e voltou a comprar de novo. Depois isso é muito legal. Aí, nessa questão, né? Você hoje ministra essas aulas online, você ensina as pessoas como dar aulas online também, né? E aí é um dos grandes desafios, né, que o professor tem hoje. Inclusive, saiu até uma nota, né, do Instituto Península, uma pesquisa que eles fizeram que cerca de 83% dos professores com dificuldades, né, de dar aulas remotas por causa desse processo de reinvenção que a gente está trabalhando, que a gente está tendo, né? E aí você, que ajuda professores nesse sentido, como é que o professor pode dar aula online? Qual é a dica que você dá para ele, assim, para ele começar a dar aula online, começar a fazer essa diferença para ele mesmo e gerar esse valor para o estudante? Eu fiz uma brincadeira muito controversa assim que saiu essa matéria do Estadão a respeito dessa notícia dessa pesquisa do Península. No título, né, da matéria do Estadão estava bem grandão assim, né? 8 em cada 10 professores não está preparado para trabalhar, para dar aulas online, se não me engano, uma coisa assim, para dar aulas remotas, acho uma coisa assim. E aí, logo abaixo, no subtítulo ali, né, tinha falando um pouquinho, já puxando alguns números que eles iam apresentar depois do artigo, e falava que 55% dos professores não se sentiam capazes porque não tinham treinamento. E aí eu postei isso no Instagram, tá lá ainda, do Instagram de Prof para Prof, e eu fiz uma brincadeira na legenda, né, que foi uma brincadeira controversa, algumas pessoas brigaram comigo, mas faz muito sentido a frase que eu coloquei. Eu escrevi assim, 55% das pessoas ainda não conhecem o YouTube da de Prof para Prof. O que eu quis dizer não é que é óbvio eu treino todo mundo e que todo mundo vai sair o AIS da internet, né, e sair fazendo tudo. Não, não é isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que, independentemente se você quer trabalhar em aulas ao vivo com um aluno só, em aula ao vivo em grupo, se é aula gravada, se é curso inteiro, se é parte, se é aula remota, tem coisa para você no YouTube da de Prof para Prof. Tem guias inteiros lá no YouTube da Prof, especialmente no YouTube, que eu criei playlists e tudo mais, que já estão prontinhas, são gratuitas, de qualquer aplicativo que entre no YouTube, de qualquer celular, de qualquer coisa que você tiver, que entra no YouTube, a pessoa vai ter que entrar no YouTube para ver esse vídeo, né, Jovem? Então, se você está me vendo agora falando, você tem condições de entrar lá no YouTube de Prof para Prof e ver as playlists que estão prontas. Então, eu tenho, na verdade, muitas dicas, são vários vídeos que eu tenho lá. Eu inventei um nome lá que é a Viniflix, a Netflix do Vini, a Viniflix. Aí tem a primeira temporada que é para aulas ao vivo e tem a segunda temporada que é para aulas gravadas. Tá tudo isso lá no YouTube, tudo livre lá, disponível. São várias horas de treinamento lá. E o mais básico que eu sugiro, a primeira pergunta é o que você precisa de entregar, de que forma que você precisa de entregar. Precisa de ser ao vivo ou pode ser gravado? Porque é muito diferente a produção das duas coisas. Sim. Né, eu estou aqui falando com você ao vivo, eu estou usando a minha webcamzinha, estou aqui com o meu foninho, estou, né, com o microfonezinho daqui mesmo, tá ótimo, você está me ouvindo bem, está captando, tudo certo. Se eu estiver fazendo um vídeo gravado, talvez eu não ficaria nessa posição, talvez eu teria que compartilhar minha tela, talvez eu teria que mostrar alguma coisa aqui. Dependendo da disciplina que o professor leciona, talvez eu teria que pegar um livro e abrir aqui, mostrar um desenho, mostrar alguma coisa que talvez não estivesse no computador. Se for um professor de alguma coisa física, né, um professor de educação física, um professor de artes marciais, professor de música, eu teria que estar aqui com o meu instrumento aqui, grande, o violão aqui, mostrando para você onde eu estou apertando e tal, né? O ângulo da câmera não podia ser esse aqui, tinha que ser um pouquinho diferente. Então, o que você vai explicar, o que você vai ensinar e de que forma que você precisa ensinar isso? Tem que ser ao vivo, pode ser gravado. E aí, a partir dessa definição, procura o caminho mais fácil dentro daqueles que eu já coloquei lá para vocês no YouTube. E a primeira coisa, gente, usa o que tem. Usa o que tem em casa, porque se você está assistindo esse vídeo no YouTube, você provavelmente
tem o que precisa para poder criar as suas primeiras aulas online, sejam ao vivo ou sejam gravadas. Né? Grava com o celular, se for o caso. Se tiver webcam, grava com webcam. Se tiver laptop, o laptop tiver aquela webcamzinha, usa aquela webcam. É o que tiver. Até porque, não sei se você está acompanhando, Jalbert, mas os preços das coisas que são relacionadas a home office, assim, ficaram absurdos. A inflação para coisa de tecnologia está sem condições. Essa webcam que eu uso, ela custava em torno de 250, 280 reais antes da quarentena. Eu uso a Logitech C920, que eu sempre sugiro. Ela custava 280 reais, 50, mais ou menos em alguns lugares. Hoje já está custando quase 600. Assim, ela mais do que duplicou de preço. Né? Tem várias coisas que estão muito caras. Iluminação, microfone, headset. O headset que eu sugeria, um da Microsoft, ele custava 120 reais, 130. Hoje já está 300. É quase o triplo do preço. Então, eu não sugiro investir agora. A não ser que você me fale assim, olha, Vini, eu achei legal esse negócio online, eu acho que isso tem futuro, eu vou investir na minha carreira como professor na internet. Eu quero continuar fazendo curso, eu quero continuar gravando aula, eu vou continuar. Se a pandemia acabar mês que vem, eu vou continuar fazendo isso indefinidamente. Se você me der essa resposta, aí tudo bem para investir em algum equipamento. Inclusive, lá nos vídeos também tem sugestões de equipamentos. Se não, usa o que tem em casa. Eu vejo muito professor surtando com, mas o meu microfone não é não sei o quê, mas é porque eu não tenho fundo verde para fazer aquele negócio da câmera, do chroma key, eu não tenho... Gente, não tem problema. Vai lá ver meu primeiro vídeo do YouTube, que coisa horrorosa que é. Funcionava. Vai lá ver o tanto de visualização que tem os primeiros vídeos. Os primeiros mesmo, de 6 anos atrás. Vai lá ver o tanto de visualização que tem naquele vídeo horrível, feio, escuro. Eu gravava com o celular velho, de 2000 e bolinha, que é o celular que eu tinha. Velho. Mas funcionava. E foi a partir dele que eu consegui começar a aprender a gravar, aprender a editar, aprender a ver meus tics. Você tem tique nervoso, Jalbert, quando você está na câmera? Rapaz, eu tenho eu repito muito uma frasezinha, né, que quando tá ensinando, eu digo muito, tudo bem? Tá legal? O cheque. O cheque de compreensão. O cheque, eu tinha a mania do cheque. Hoje eu tenho umas manias muito doidas. Por exemplo, eu tô aqui me segurando. Eu tô vendo que a gola da camiseta tá torta aqui, tá vendo? Ela tá mais para cá do que para cá. Tô vendo. Eu tenho a mania de vir aqui dar um puxãozinho aqui, ó. Se eu não me... No início dos vídeos, cara, você tinha que ver que coisa engraçadíssima que era. Tem vídeo que eu tô assim... Aí eu tô conversando e faço de novo, e eu tô conversando e faço de novo. Tem vídeo de 10 minutos. Esse vídeo eu nunca vou deletar ele. Ele tem 10 minutos e eu passo de 10 em 10 segundos, eu puxo a gola da camiseta. Parecia que tava desfazendo a camiseta. Mas não tava. Tique, nervoso, não, sabe? De fazer as coisas e de não perceber. Então, eu precisei desses vídeos iniciais com o que eu tinha na época para poder aprender a fazer e produzir da forma que eu tenho hoje. Eu comecei com um microfonezinho, sabe aqueles lapelinha, aqueles pretinho que você prende na gola da roupa, eu comecei com aquilo do camelô. Paguei 10 reais na época, 15 reais naquilo. Ficava 6 meses, quebrava. Bem, né? Funcionava. Ficava 6 meses, ele quebrava? Claro, era uma porcaria. Eu ia lá e comprava outro. 10 reais, 15 reais, eu ia comprar outro. Teve uma vez que eu comprei de 2 em 2, porque já ia quebrando, eu já tinha outro ali pronto. Estava ótimo, não tinha problema. Era o que tinha. Então, assim, se tem uma dica, assim, eu não sei nem se é dica, mas assim, é quase uma lei universal. Começa a fazer, não tem medo de começar, gente. Você não tem como melhorar uma coisa que não existe. Você só melhora uma coisa que já está ruim. Você tem que ter feito ela ruim para você poder melhorar ela. Mas para ela estar ruim, ela tem que existir. Então começa, faz, vê o que ficou ruim, porque vai ficar ruim. Não tenha a ilusão de que você vai fazer... Normalmente não fica como você gostaria, né? Não fica. Não, imagina, não fica nunca. Não tenha a ilusão que o seu primeiro vídeo vai ficar bonito, porque não vai. Nem o 10º. Não vai ficar bonito. E aí não é uma questão de ficar bonito, é uma questão de ser suficiente. A pessoa que viu o vídeo, ela entendeu o que você está passando? Foi um vídeo satisfatório para ela? Foi um vídeo curto? Não vai fazer um vídeo de 1 hora. Foi um vídeo curto que ela entendeu, assistiu, sentou, entendeu, consegue fazer atividade? Se foi,
Ótimo, é o que precisa. Você não é o William Bonner, você não está apresentando o Jornal Nacional, você não precisa de sentar firme e falar com a voz grave enquanto você mal movimenta o seu corpo e faz aquele olhar sexy para a câmera. Não precisa. Hoje, olha eu conversando aqui, igual uma pessoa doida, espalhafatosa, e conversa, e pula, e mexe a cadeira, e coça o cabelo, e arruma a roupa. Tá tudo certo, não tem problema. Você não está ouvindo agora, mas daqui a pouco começa a gritar um menino. Arruma agora. Daqui a pouco começa a gritar. Eu tenho um vizinho aqui que tá com um menininho petitinho em casa. Esse menino grita loucamente. E tem gravação que aparece o menino gritando. O que eu posso fazer? Eu vou falar pro menino calar a boca? 3 anos aqui, rapaz. Daqui a pouco, se brincar, ele vai tá gritando também. Eu tava fazendo a palestra já tarde, não sei nem se o pessoal tava escutando. Ele gritando, brincando aqui à vontade. Meu amigo, e eu moro num apartamento de 45 metros quadrados, né? Então dá pra escutar tudo. Como é que você vai falar pro menino de 3 anos calar a boca? Não vai, Exatamente, gente. não tem como, bicho. É a realidade. Tá tudo certo. Isso, e aí, nessa hora, a gente brinca, faz uma gracinha, o menino começa a gritar lá do outro lado, o menino quer participar da aula, lá, ó. Olha lá, ele gostou da ideia, o cachorro gostou da ideia, lá, ó, tá latindo. Né? Entra na vibe da coisa e produz. Produz, exatamente. A dica é essa, produz, começa a fazer. E aí, essa questão de dar aulas online, né, tem muito a ver com criar os cursos online, que também é uma vertente também que você trabalha, né? Porque dar aula é uma coisa e criar o curso já é outra também, né? E eu queria te perguntar também, qual é a dica que você dá para o professor criar o seu curso online, né? Primeiro, depende um pouco de qual é o assunto que o professor trabalha, qual é a disciplina com a qual o professor leciona. Isso pode variar um pouquinho no tipo de trabalho que você vai desenvolver no curso online. E quando a gente fala no curso online, no curso fechado, a gente pode estar falando de aulas ao vivo ou de aulas gravadas. Tem as duas coisas, ou então você pode, inclusive, mesclar e ter um curso híbrido em que as duas coisas funcionam juntas. Tá tudo certo, é o professor que vai escolher como é que ele monta isso. Daí, você tem duas grandes opções. Você pode pegar materiais que já estão prontos, né? Por exemplo, eu sou da área de inglês, você vai encontrar um mar de material pronto, de livro pronto, né? Vai na livraria, pela internet, pode ser, compra o material pronto e você vai pegar esse material para criar as suas aulas baseadas naquele material. Enfim, se você trabalha com qualquer outra coisa, você vai ter ali já também. Se você não tiver já uma espinha do curso bem definida, ali, o seu plano de curso bem definido, você mesmo pega o material, pega um livro, procura ali qual que é o plano de curso daquele livro e você consegue identificar os pontos-chave para você poder montar o seu material em cima. Agora, quando a gente fala em curso online, Jobert, o mais importante, e aí é importante lembrar que eu venho de iniciativa privada, né? Então, tudo que eu faço é a partir do autônomo. É a pessoa que ela quer dar um jeito de produzir dependendo só dela mesma. Sem ela ter uma equipe de vendas, sem ela ter uma coordenação, sem ela ter, sei lá, um chefe, um líder, alguma coisa assim. É a pessoa que resolveu pôr para frente e produzir sozinha. Ou com uma pequena equipezinha. Então, pensando nisso, a venda ela é crucial. Né? Então, todo curso, é óbvio que o curso tem uma profunda preocupação pedagógica. Né? Enfim, eu não preciso nem de mencionar o tamanho que a gente tem de preocupação pedagógica para que o curso fique bom, é óbvio isso. Agora, se você não pensar na parte comercial, o seu curso nunca vai vender. E se o seu curso nunca vender, não adianta ele ser um excelente curso pedagógico, porque ninguém vai comprar. E aí ninguém vai ver. Sabe? Então, uma das dicas assim, que eu, inclusive, passei agora para o pessoal na última campanha que eu fiz, no último mês, que era uma campanha para produzir o primeiro curso online e tudo mais, era de identificar, primeiro, quem é o público, quais são as pessoas com quem você está trabalhando, e qual é o assunto específico que você quer trabalhar. Mas é específico. Não serve, por exemplo, a maioria do pessoal era de inglês, né? Então não serve falar assim, curso de inglês. Não. Curso de inglês online? Não. Curso de inglês para adolescentes? Não. Curso de inglês para viagem? Não. Eu quero um negócio específico. Você vai resolver o problema de qual pessoa única? Pensa em uma pessoa. Qual que é o problema que você resolve? E aí, o primeiro curso, cria um curso curto. Um curso ali se for gravado, de umas 15 aulas que tem uns 15 minutos cada uma. Ou se for um curso ao vivo, cria um aulão de umas 2 horas. 2 horas, 2 horas e meia ali, ó. Você põe todo mundo aqui no Zoom, no Skype, no Meet, em qualquer lugar que você quiser, né? E fica ali 2 horas e meia com aquele grupo de pessoas ensinando um monte de coisas sobre aquele assunto que você se propôs a falar. E aí,
esse assunto tem que ser muito específico. Eu sempre dou um exemplo. Teve uma professora que foi fantástica. Eu vi esse curso com uma professora que faz. Você já ouviu falar naquela peregrinação do Caminho de Santiago de Compostela? Não. É uma peregrinação razoavelmente famosa, especialmente o pessoal que trabalha mais com a religião católica. É um caminho, eu chamo de caminho porque eles chamam de caminho, né? Mas é uma peregrinação famosa. Chama Caminho de Santiago de Compostela. Caminho de Santiago de la Compostela. É uma peregrinação muito específica. Você viaja para esse lugar, e aí você faz uma peregrinação por alguns dias a pé, às vezes, ou às vezes você pega um carro e anda um tanto, né, vai fazendo paradas. E aí, dentro dessa peregrinação, você passa por vários vilarejinhos, várias cidadezinhas e tal, até você chegar lá no lugar, no ponto final lá da peregrinação. E lá, óbvio, todo mundo fala espanhol. E teve uma professora, que isso para mim é um gênio, ela criou um curso de espanhol para peregrinos do Caminho de Santiago de Compostela. É tão surreal imaginar um curso desse, de como isso é específico. Não tem como ser mais específico do que ela. Ela só pega pessoas que queiram aprender espanhol para fazer a peregrinação do Caminho de Santiago. É Só. bem específico, assim, né? É Bem muito. específico. É para todo mundo que quer aprender espanhol? Não. É para todo mundo que quer aprender, que quer viajar para um lugar que fala espanhol? Não. É para todo Não. mundo que quer viajar para aquele país? Não. É para todo mundo que quer viajar para aquela cidade para fazer aquela peregrinação. Muito legal Sabe? É isso. muito específico. Concorda comigo que ela perdeu um monte de cliente que quer falar espanhol? A pessoa que quer só falar espanhol não vai fazer o curso dela. Não vai, ela perdeu um monte de gente. Agora, eu te garanto que uma pessoa que te jogar no Google, quero fazer um curso de espanhol para fazer a peregrinação do Caminho de Santiago, Vai vai ser aparecer ela. ela. Vai E você aparecer vai ela. comprar o dela. Eu tenho certeza que você vai comprar o dela. Porque é muito na sua cara a proposta de valor que ela te entrega. Ela vende exatamente a resposta para o seu problema. Ela fala: o seu problema é esse, então vem aqui comigo que você vai fazer um curso que vai resolver esse problema seu. Então, quando a gente pensa em professores, a gente gosta de ensinar tudo. A gente quer deixar o nosso aluno o mais autônomo possível, né? O mais independente possível. E quando a gente vai para o curso online, a moeda muda, o jogo como um todo muda. Então, uma sugestão para professores que querem criar curso online, um curso fechado, né, para vender online, não crie um curso grande, completo, complexo demais. Pega o recorte do recorte. Eu vou ensinar inglês para entrevista de emprego. Só entrevista de emprego. Eu não Bem vou específico. ensinar eu não vou ensinar inglês para reunião de negócios, eu não vou ensinar inglês para executivo, eu não vou ensinar inglês genérico, vou ensinar só inglês para entrevista de emprego, eu não vou ensinar interpretação de texto, eu vou ensinar dinâmica de grupo na entrevista de emprego, sabe? Coisa bem direcionadinha. E aí, aquelas pessoas que estão precisando daquele ponto, eles vão te procurar. Eu estou terminando agora, a gente terminou agora semana passada, tem 4 dias, uma mentoria que eu fiz com o pessoal, com os professores que estão produzindo o primeiro curso deles. A gente teve um aulão grande, com 600 e tantos participantes, daí agora nessa mentoria foram 47 participantes. E aí, com esses 47, vários eram de inglês e vários eram de disciplinas diferentes, né? Então, a gente teve, por exemplo, teve uma professora que trabalha com inteligência emocional para professores. Então, ela vai fazer um curso específico de inteligência emocional focado em professores. Na verdade, tem duas. Uma vai trabalhar só o aspecto do professor como vida, e a outra vai trabalhar inteligência emocional para professores dentro da sala de aula. Sabe como é pequenininho? Então, a gente vai trabalhar com artifícios de inteligência emocional com os alunos que estão lidando com aquele professor, com os alunos com quem aquele professor lida diretamente. Então, olha como ela recorta para chegar lá no pontinho final. Pode falar. Não, e assim, eu acho mais interessante porque é muito, assim, não é tão simples, mas assim, é muito mais difícil você conseguir especificar, né? Eu acho que dá um trabalho, mas quando você tem o olhar da clareza daquilo ali, cara, deve virar uma chave, né? Elas viram todas as chaves. Sabe por quê? Porque
Claro, dá sim mais trabalho para poder chegar nesse ponto bem específico. Mas pensa comigo aqui, Jovem, te imagina você gravar um curso inteiro de todo, pega uma disciplina, qualquer uma. Você vai gravar um curso inteiro da disciplina. Você vai gastar 2 anos para gravar um curso inteiro da disciplina. Se Verdade. você fecha um ponto específico, você vai gastar 15 dias para decidir qual que é aquele ponto bem chave. Provavelmente você vai gastar uns dias ali para decidir. Mas a partir do momento que você entendeu qual que é o ponto chave, gravar 15 aulas você vai fazer em uma semana. Então você vai acabar tendo. Você tem um pouquinho de trabalho a mais no começo, mas todo o restante do processo é muito mais rápido. E o principal para mim, além de agilidade na produção, né, de facilidade na produção, você consegue ter um risco muito menor, risco financeiro muito menor. Porque você vai fazer um curso de 15 aulas, você vai vender ele por R$ 50, R$ 80, 100, 120 no máximo. Dificilmente você vai passar disso, né? 15 aulas rapidinhas ali, de 10, 15 minutos cada uma. Então, você vai acabar vendendo por um valor mais baixo. Você vai ter gastado muito menos tempo para produzir e vai vender mais baixo. No pior dos casos, eu sempre penso no pior das hipóteses. Na pior das hipóteses, se não vender nenhum, você perdeu 2 semanas. Agora, imagina se você tivesse feito um curso que você ficou 6 meses dando cabeçada nele, e aí você produz e não vende nenhum. Eu te garanto que se você fizesse, se você passar 6 meses produzindo um curso, não vender nenhum, você nunca mais faz um curso na internet e vai falar para todo mundo que é a pior coisa do mundo. Você não tem gás, cara. E é compreensível, porque você não tem mais gás para produzir. Agora, você gastou 15 dias, fez um, vendeu 3. Cara, esses 3 não pagou a sua hora, óbvio que não pagou a sua hora. Mas esses 3, você olha para aquilo e fala: caramba, vendeu. Consegui vender, vendeu. Vendeu. Nossa, vendeu. É verdade. O e-mail cai mesmo de venda. Olha, aquilo te dá um gás, te dá uma vontade de continuar produzindo, e aí você pensa no segundo, você pensa no terceiro. Eu tenho 38 cursos abertos não, 38 cursos produzidos hoje, a maioria deles já não está mais aberta. Mas entende isso? Você faz o primeiro, gostei, vendeu, joia, vamos rodar. Roda, faz o segundo, vende, roda o público, faz o terceiro, e aí vai desenvolvendo novas coisas. Se eu tivesse parado no primeiro, e eu estou falando isso por experiência própria, porque eu sou cabeça dura. O meu primeiro curso, eu gastei 4 meses para produzir. Eu gravei em um dia, em 2 dias. Razoável. Eu gravei em 2 dias. Eu passei sábado e domingo o dia inteirinho gravando, os 2 dias inteiros. Demorei meses para terminar de editar tudo, e pôr página, e fazer aquela coisa toda que o pessoal fazia na época e tal. Ficou tudo mal feito. Vendia mais ou menos um por mês. Às vezes não era um por mês, às vezes era 0 mesmo. Você imagina, eu passava um mês inteiro com 0 de curso, ou então com um curso que eu vendi por R$ 500. Era nada, era muito pouco. Eu queria viver disso, gente. O que é R$ 500 para quem quer viver do negócio? Nada, uma venda, imagina, é um risco absurdo. Então foi aí que eu passei a pensar, gente, para que eu estou fazendo coisa grande e cara se eu posso fazer coisa pequena, barata e ter muito mais gente? Aí que eu cheguei nas 6.000 vendas que eu estou te falando agora, porque são coisas pequenas, rápidas, o professor pega, faz, gosta e fala, nossa, Vini, adorei, já estou produzindo, já está dando certo, o que mais que você tem? E aí vira, né, um bolo ali que a pessoa vai crescendo. Legal, cara, muito legal isso aí, bicho. E assim, bicho, você é bastante didático, cara, legal isso aí. E tem muito a ver, né, essa questão de didática, né, com uma mudança que a gente está passando hoje em dia, né, que é uma das principais habilidades, das principais hard skills, né, que a gente tem hoje, que é desenhar a experiência do usuário do produto, desenhar a experiência do estudante, a jornada do estudante, porque não é mais só ensino, né? A gente tem que entregar uma experiência para ele também agora, né? Que ele espera uma experiência boa, né? Nós esperamos boas experiências. E aí o que é que acontece? Eu queria te perguntar, cara, nesse sentido, né, de criar essas boas experiências, entra a criatividade, né, que é uma das principais habilidades do século XXI também. Como é que o professor ele pode ser um professor mais criativo hoje em dia, principalmente nesse período que a gente está passando de reinvenção e tudo mais? É o cúmulo da criatividade, da criatividade, valeu, falando coisa idiota. É o cúmulo da coincidência. Eu gravei um vídeo esse fim de semana agora falando justamente sobre criatividade. Saiu um semana passada, vai ter um outro agora. Essa quinta-feira agora, essa semana vai sair no YouTube, Legal. falando também sobre criatividade. Mas já antecipando aqui para você. Eu entendo criatividade como sendo como duas coisas. Primeiro,
Eu entendo que tem gente que nasce criativo. A pessoa tem o dom para aquilo que a gente fala, né? A pessoa tem o dom para aquilo. Eu, por exemplo, eu sou péssimo em cozinha. Sabe, eu sou horroroso na cozinha. Eu sou horrível na cozinha. E aí as pessoas falam, não, mas você não pode falar isso. Você está usando palavra negativa. Falou agora do coach, está usando palavra negativa. Gente, mas vocês não estão entendendo. A última vez que eu tentei fritar um ovo, eu queimei o ovo, a frigideira e 2 dedos. Não me pergunta como é que eu fiz isso, mas eu consegui queimar 2 dedos fritando o ovo. Negação na cozinha. Eu sei assar coisa, assar eu sou bom. Mas não, panela, fogão, não consigo, eu sou muito ruim. Aí, eu tenho, primeiro isso, né? Eu tenho pessoas que são naturalmente boas naquilo que elas fazem, e você tem as pessoas que têm suor envolvido. Aquela pessoa que vai lá, ela vai praticar. Ela vai dar um jeito. Ela vai se virar. Nela, claro, a partir do momento que ela tem interesse para aquilo. Eu tenho perda auditiva em um dos ouvidos. Eu tenho muita dificuldade. Eu não sou surdo nem nada disso, mas eu tenho muita dificuldade de, por exemplo, ouvir uma música e entender bem claramente o que a pessoa está falando. Ou pegar um tom de música, o tom musical daquela música, daquela obra, eu tenho muita dificuldade. Mas teve uma época que eu falei, quer saber? Eu quero aprender a tocar guitarra, eu gosto de rock, eu vou aprender a tocar guitarra. E eu comprei uma guitarra e eu fiquei aprendendo a tocar guitarra. Eu sou músico? Nunca. Mas nunca, coitado de mim, eu não sou nunca musicista. Eu fiquei 5 anos tocando guitarra, Jalbert, 5 anos praticando guitarra. Nesses 5 anos eu cheguei a ter banda, eu cheguei a tocar em show, tocar em casamento, cheguei a tocar num monte de coisa diferente. Se você falar assim, Vini, você consegue tirar uma música de ouvido? De jeito nenhum. Se não tiver a cifra, lascou tudo, não dou conta. Mas foi muito esforço de pegar e ver, e ficar testando, e treinando, e fazendo de novo, sabe? Até eu achar que o negócio estava de um jeito razoável para poder me apresentar para outras pessoas, morrendo de vergonha, mas poder me apresentar para outras pessoas e tudo mais. Então, primeiro, eu acredito que vem de muita prática, de você pegar e ficar fazendo de novo, e de novo, e de novo, até ficar bom. Em segundo lugar, eu acho que criatividade, eu entendo que criatividade vem de... Quando a gente pensa em criar, a gente não cria nada do zero. Não tem uma coisa, sei lá, um vácuo aqui, aí eu puxo daqui e falo, criei uma coisa. Não, você não tira do nada. A ideia não vem do vácuo. A ideia vem a partir de outras coisas que você já tem. Né? Aquela coisa de não existe a luz se não tiver o escuro, não existe o escuro se não tiver a luz, né? Aquela dicotomia. A ideia ela é criada a partir de outras coisas. Então, você tem um monte de influências de tudo na sua vida, de coisas visuais, auditivas, de objetos, enfim, de N coisas, e a partir dessas coisas, dessas experiências que você já tem, você cria outras que podem ou não, que têm graus diferentes de semelhança com aquelas das quais elas foram criadas no início. Pensando nisso, qual a melhor forma de ser um professor criativo? Participando de grupos de professores, conversando com outros professores, se expondo para outros professores, procurando o que outros professores estão fazendo. Porque a partir do momento que você vê o que a outra galera está fazendo, você fala, putz, isso aqui está muito certo para mim. Aí você faz 2, 3 vezes, você fala, caramba, eu posso mudar essa aula aqui e eu posso fazer com tal atividade que eu vi do outro professor, vou misturar uma na outra. E aí você já tem a sua, porque ninguém tinha tido aquela ideia de misturar aquelas duas coisas. E aí, hoje, as pessoas me falam que eu sou muito criativo. Nossa, você tinha que ver os comentários do YouTube, Jalbert, coisa mais engraçada. Isso é muito criativo, eu queria ter 10% da criatividade do Vini. Gente, eu não sou aquela pessoa que tira as coisas do nada. Eu sou a pessoa que procura o que todo mundo está fazendo. E aí eu vou longe procurar o que as pessoas estão fazendo. E aí, quando eu acho uma coisa que eu falo, isso aqui é muito legal, eu vou fazer alguma coisa mais ou menos parecida com isso. O meu Instagram hoje, por exemplo, eu tenho um estilo de posts que se chama carrossel, que é quando você tem várias imagens juntas que vão passando para o lado. A gente chama de post de carrossel. Se você for ver os meus posts hoje, eles têm uma identidade visual muito clara. Muito, muito clara. São sempre carrosséis de 7 a 10 slides, a mesma fonte, as mesmas cores, é sempre preto, branco e amarelo, né? O jeito de passar as imagens que elas vão atravessando e tal, muito específico. Eu criei aquilo do zero? Claro que não. Eu comecei a procurar design de Instagram em tudo quanto é canto. Fiquei dias procurando design de Instagram, porque eu não estava feliz. Achei um cara na Austrália, que era designer, isso assim, procurando coisa aleatória, de gente em todo lugar. Achei um cara na Austrália, que eu olhei o perfil dele e falei, nossa, que legal esse perfil desse cara. Eu quero um perfil desse jeito aqui.
o visual, mas eu não gosto do tipo de informação que ele põe. Aí eu fui procurar outras pessoas que compartilhavam informação das coisas que eu queria. O meu perfil hoje é uma mistura de pelo menos uma meia dúzia de outros perfis que foram ajuntados ali e colocados da forma como é. O meu YouTube é uma mistura muito escrachada, especialmente no começo. Hoje até que não, porque já tem muito tempo, né? Mas assim que eu comecei a produzir para o YouTube de verdade, e dá para ver isso muito claro lá no meu YouTube, quando muda as thumbnails e tal, as capas, eu falei assim, olha, eu quero um vídeo que seja parecido com o da Natália Arcuri, do Me Poupe, lá do de Finanças, e parecido com o da Karina Fragoso, do English in Brazil, que é o maior de inglês, né? O maior canal de YouTube de inglês do Brasil. Daí, eu falei, eu quero um vídeo que seja um pouco de cada uma das duas, porque eu acho as duas espetaculares, eu acho muito fantástico, tanto a Nath como a Karina. Então, falei, gente, eu quero um vídeo misturado disso daqui. E aí você vai nos meus vídeos do YouTube hoje, ele vai ter aquelas mesmas piadinhas que a Me Poupe tem. Aqueles memezinhos que atravessam no meio, aquela coisa assim, algumas animaçõezinhas do jeito que a Karina explica, o jeito de falar que a Karina coloca, eu tento replicar isso de alguma forma. É óbvio que hoje o vídeo do Vini é o vídeo do Vini. Hoje eu já não sou mais Karina, nem a Karina, nem a Nath. Hoje já é o Vini que está falando. Você consegue ver diferenças. Mas no início eu tentava fazer do jeito dela. Se ficava bom, ficava ok. Ficava suficiente, como nós falamos antes mais cedo, ficava suficiente. Né? Hoje tá bom, hoje tá do jeito que eu quero que fique. Então, criatividade vem da observação e da compartilhamento. Encontre grupos, converse com os grupos, veja o que essa galera está fazendo, reproduza o que essa galera está fazendo e a partir daí você vai conseguir ser criativo. Ninguém é criativo sozinho. Dentro de casa, fechado, sem ler, sem assistir, sem olhar, sem nada. Não tem como. Legal. E nessa questão do engajamento, né? Que é uma das principais dores também que o estudante tem, desculpa, que o professor tem, de manter o estudante engajado, atento na experiência e aprendizagem. Qual é a dica que você dá para o professor manter o estudante engajado, principalmente nesse momento que a gente está passando hoje, que é a experiência e aprendizagem online? Já eu tenho uma opinião, de novo, meio agressiva, talvez, meio controversa, talvez, porque a gente está procurando hoje, a gente, eu digo, professores em geral, né, a classe, está procurando hoje, eu vejo isso porque eu recebo muito comentário, muito inbox, muita coisa, como é que eu faço para melhorar minha aula online? Que ferramenta que eu uso para minha aula online? Que site que eu uso para fazer um jogo assim, assim? Como é que eu uso para... Sabe, as pessoas estão procurando loucamente ferramentas e aplicativos e plataformas e coisa e tal para melhorar a aula e tal. E aí eu penso assim, onde é que estava essa galera antes da pandemia? Porque a sua aula continua sendo a sua aula. O seu conteúdo continua sendo o seu conteúdo. O seu jeito de falar e de explicar continua sendo o seu jeito de falar e explicar. O Jalbert de antes da pandemia continua sendo o Jalbert de durante a pandemia e que vai continuar sendo o Jalbert depois da pandemia. É claro que você vai aprendendo coisas e evoluindo, mas é a mesma pessoa com a maioria dos traços e das personalidades, e da personalidade praticamente a mesma, vai mudar muito pouco. Então, né, pensando no span de vida inteiro, vai mudar muito pouco. Então, onde é que estava essa galera antes? Porque quando a gente pensa numa aula engajante, numa aula interessante, numa aula que o aluno quer ficar focado, isso no presencial já tinha que estar acontecendo. Por que isso não estava acontecendo antes? Hoje, o que a gente está vendo é que, como a gente está no digital, o aluno tem muito mais fuga de estímulos do que ele tinha na aula da escola. Porque a escola, a sala de aula é produzida de uma forma a limitar ao máximo os estímulos extra-classe do aluno para ele ficar concentrado o máximo possível no que o professor está dizendo. Né? Então, com exceção, é claro, de salas para crianças, né, que é tudo muito colorido e tudo mais, em geral, a galera que está ali do quinto ano, sexto ano para frente, as salas já são mais quietas, são mais sóbrias, tem menos cores, tem menos mural, cartaz, essas coisas. Quando tem, normalmente fica do meio da sala para trás, não fica para frente, porque para frente é o espaço do professor, é o espaço da lousa, algumas escolas têm aquele quadrinho de tarefas, é o espaço do quadrinho, né? Tudo que é mais criativo fica para trás. Você não tem grandes janelas para fora. Você tem pequenas janelas que são até um pouco mais altas, que é para o aluno não ficar viajando para fora da janela.
Você não tem uma TV ligada do lado com seu irmãozinho pequeno assistindo, que é o que está acontecendo agora. Você não tem o seu pai e a sua mãe trabalhando em home office, fazendo reunião ali na sala do lado, falando na sua cabeça. Então, tinha muito menos estímulo no presencial e talvez, por ter menos estímulo no presencial, as pessoas não estavam tão preocupadas em criar aulas interessantes. Uma frase que a gente ouvia com frequência era: ah, não, vou fazer essas aulas, não sou palhaço, minha aula é assim, o aluno tem que se virar e prestar atenção em mim. Aquela coisa bem século XX, né? Eu sou professor, eu ensino, o aluno que quer aprender, ele que cala a boca, estude e aprenda. Né? E, gente, não, né? Estamos no outro momento, estamos no outro século, não estou falando no momento de pandemia, estamos no outro século, as pessoas são diferentes, os adolescentes são diferentes, as crianças são muito diferentes. Então, quando a gente pensa em criar coisa engajante, criar coisa interessante, né, interativa, traz aquilo que você já tinha que estar fazendo no presencial e coloca agora no virtual. Sempre que alguém me pergunta o que você me sugere para deixar uma aula interativa, eu devolvo a pergunta: o que você quer pôr na sua aula para fazer ela ficar interativa? Me fala o que você quer colocar, que eu te falo a ferramenta que você usa. Porque senão eu vou te dar uma lista com 4.000 ferramentas, que em inglês a gente chama de overload de informação, né? Tipo um sobrecarregamento de informação. Você vai olhar para aquela lista e falar: hã? E aí você vai ter tanta coisa que você não vai saber escolher o que você vai usar. E aí a sua aula vai continuar sendo a mesma aula que era antes, porque você não consegue escolher, sabe? É aquilo que quem tem muito não tem nada, porque você não faz nada com aquilo. Né? Então, é melhor você falar assim: olha, eu quero uma ferramenta, eu quero fazer uma atividade. Vamos supor que eu dou aula com turmas pequenas, por exemplo. Eu quero uma atividade que os meus alunos consigam fazer trabalho em dupla. Eu quero dar uma atividade que eles têm que discutir em duplas ou em pequenos grupos, e aí depois a gente vai discutir isso em turma. Então, primeiro discute em grupinhos, depois apresenta para a turma como um todo. Pronto, aí você me deu um problema. Olha, eu quero resolver este problema, eu quero ter trabalhos em grupos ou pequenos grupos. Maravilha, aí eu vou te dar uma sugestão de, por exemplo, usar a plataforma Zoom para as aulas online. Porque lá no Zoom você tem uma funçãozinha que chama Breakout Rooms, ele está todo em inglês, né? Chama Breakout Rooms, tá bem facinho de clicar, e lá você separa a turma em várias pequenas turmas, sem ninguém desconectar da chamada, abrir, fechar, nada disso. Todo mundo junto, você separa, põe cada um no canto, depois você puxa de volta, né? E aí faz essa atividade. Então, é muito difícil de falar: olha, faz isso. Não sei, me traz para mim. O que você quer que eu faça? Léo, o que você quer fazer? E aí eu te direciono o que fazer. E, gente, eu sou super aberto, me chamem, me mandem mensagem, põe nos comentários lá no YouTube, manda direct. Né? Conversa comigo, senão não tem como eu te responder. Legal, legal, legal. E nessa questão, né, dessas mudanças que a gente está tendo hoje em dia, né? Qual é a sua visão sobre o futuro do ensino e aprendizagem nesse momento aí? Falar do futuro nesse momento é uma coisa muito nebulosa. Eu participo de muita coisa online, de muito webinar, de muito evento online para professores, participo como palestrante, como ouvinte também, e esse é um assunto que tem sido trazido à tona desde que se começou a pandemia. Como é que vai ser o futuro? A verdade, Gilbert, é que a gente não sabe como é que vai ser o futuro. Né? Pelo menos nesse momento que nós estamos falando aqui em junho. Normalmente a gente não fala data no vídeo do YouTube para não datar ele, né? Mas a gente está falando de uma coisa muito temporal. Então, a gente está gravando hoje, dia 15 de junho, né? De 2020. Então, a gente não sabe se vai terminar mês que vem, se vai terminar no fim do ano, se vai durar mais 2 anos. A gente não sabe. A gente realmente não está no escuro. Então, seria muito nebuloso, do meu ponto de vista, claro, te dizer alguma coisa que, sabe, que vai diretamente mudar, assim, bem hard, assim. O que eu posso te dizer, e que eu tenho isso muito claro para mim, é que a principal mudança vai ser no preconceito que as pessoas traziam para o online. O ensino à distância, especialmente no Brasil, o ensino à distância ele era visto como algo muito ruim. Né? Ele era aquela coisa ruim, era aquela coisa de má qualidade, que vinha desde década de 80 e 90 ali naqueles ensinos por correspondência. Até hoje, né, você está na mesma idade que eu, até hoje a gente ainda usa expressões do tipo:
fulano é um péssimo, sei lá, profissional, cabeleireiro, vai. Fulano nossa, eu fui lá, cortei cabelo com fulano, ele é muito ruim. Ah, não, deve ter feito por correspondência. Já viu essa expressão? Já. Vocês têm ela aí também? Não, se a pessoa é um profissional muito ruim, deve ter aprendido por correspondência, né? Que chegava por carta mesmo, aqueles livrinhos, aqueles disquinhos, aquelas fitas, cassetes lá para poder aprender as coisas e tal. Como é que você aprende a cortar cabelo assistindo um vídeo? Né? Aquela coisa meio assim. Como é que você, daquela época, claro, como é que você aprende a dirigir assistindo um vídeo sem pegar um carro? Você tem que pegar a tesoura para aprender a cortar o cabelo, né? Então, tinha esse estigma muito negativo do ensino à distância, que ele vinha já sendo trabalhado, né, na cultura popular brasileira. As pessoas, a gente tem um número crescente a cada ano do número de inscritos em universidade à distância, do número não só de cursos ofertados, mas claro, se tem gente ofertando, é porque tem gente comprando, né? Então, o número de inscritos em universidade, isso cresce a cada ano, isso antes de pandemia, cresce a cada ano, mas ainda assim, se você for ver o número de pessoas que faz o curso à distância e o número da população brasileira, é um número muito, muito ínfimo, muito pequeno. E saindo da universidade, do ensino à distância para nível superior e vindo para coisas mais cotidianas, para aulas particulares, para aulas autônomas, professor particular, para aulas, né, já ali de nível infantil e o fundamental, o médio, isso não era nada bem visto, né? Não é uma coisa comum, você não dificilmente você ia propor isso e a pessoa aceitaria trabalhar pela internet. Eu lembro quando eu migrei minhas aulas de inglês particular para a internet, eu tive que inventar toda uma história. O meu carro eu tinha batido o carro, era verdade, ninguém se machucou, mas o carro foi para o conserto, demorou 20 dias para ficar pronto. Eu falei que ficou quase 3 meses no conserto do carro para manter as pessoas online, porque eu estava morrendo de medo de ter que voltar para o presencial. Sabe? Então, existia esse estigma. O que eu vejo para o futuro é que isso já está acontecendo, na verdade, que é essa diminuição dessa negatividade, desse preconceito em relação ao online. As pessoas estão nunca no mundo inteiro, e claro, especialmente no Brasil, as pessoas estiveram tão abertas a fazer coisas à distância, a consumir coisas pela distância, a comprar coisas à distância, a fazer aula à distância, a produzir curso e a fazer curso à distância. Nunca estivemos tão dispostos a fazer isso. Então, esse preconceito eu vejo como uma diminuição muito positiva para o futuro, porque isso significa que as pessoas vão conseguir produzir mais coisa à distância. E eu falei mais cedo, né? Eu trabalho muito com professor particular, então eu vejo isso como algo assim excelente, fundamental para a galera que quer sair da escola e quer ir para o particular, quer produzir coisa de forma autônoma, porque isso dá muito mais área de trabalho, né? Dá muito mais escopo de trabalho. Nós estamos muito longe um do outro, nós estamos aqui conversando, fazendo uma gravação que vai ficar, né, lá disponível para o pessoal, nós estamos ao vivo e tal. Eu tenho hoje, das minhas 6 mil vendas que eu te falei, menos de 2% das minhas vendas são da minha região do Triângulo Mineiro, não estou falando nem da minha cidade, da minha região do Triângulo Mineiro. Mais de 98% das minhas vendas estão de fora da minha região. Então, imagina se eu estivesse vendendo presencial. Eu estaria lascado. Estaria enrolado. Estaria enrolado. Não tinha vendido para ninguém. Como é que eu ia fazer? Como é que as pessoas iam me ver? Sabe? Então, o futuro para mim é isso. É um menor preconceito em relação ao consumo de produtos e serviços online. E para a gente encerrar essa entrevista de hoje, eu queria que você deixasse uma dica para o estudante, para o professor, se tornar melhor estudante, melhor aprendedor, melhor profissional para o presente e para o futuro. Que dica você deixa aí? Direcionar esforços. Eu não teria feito o que eu fiz, eu não teria produzido a quantidade de coisa que eu produzi se eu não tivesse direcionado exatamente o que eu queria estudar. Quando a gente pensa em aula, especialmente professor, né, a gente gosta muito de estudar a disciplina que a gente leciona, porque a gente sabe que a gente nunca sabe tudo. Não importa qual disciplina você lecione, você nunca sabe tudo daquela disciplina. Eu trabalho com idioma, gente. É impossível você acompanhar o idioma de todo mundo, não tem como, você nunca vai saber tudo. E é muito comum que professores procurem aprender sempre
como... Aliás, aprender sempre aquela disciplina em si, né, mais informação sobre aquela disciplina em si, e aprender muito como ensinar aquela disciplina. São as duas coisas que normalmente professores buscam com mais frequência. Eu resolvi sair um pouco da caixa, porque eu falei, gente, eu sei, quando eu comecei a produzir, né, eu sei uma quantidade muito boa do meu conteúdo. Eu sei tudo? Claro que não, mas eu sei um tanto muito bom. Eu sou professor já faz tempo, eu sei o que eu estou falando, né? Eu tenho noção, e o que eu não sei, eu sei buscar, eu sei encontrar na internet, eu sei buscar pessoas que me ensinam, então eu tenho conteúdo suficiente para produzir cursos, para ser professor. E eu tenho uma noção boa de didática. Eu sei ensinar uma pessoa, eu sei falar uma coisa de forma que ela que facilite a compreensão do lado dela. Eu consigo fazer isso. De novo, já tinha vários anos que eu estava fazendo, tinha tempo, né? Então eu sabia fazer. E aí eu comecei a falar assim, tá, eu quero ir para online. O que eu não sei? Eu não sei vender. Eu era péssimo, eu era horrível em vendas. Eu não sei vender. Eu tinha aquela frase na cabeça: sou professor, não sou vendedor. Então, eu era horrível, horrível, horrível em vendas. E essa pessoa que você está vendo aqui, conversando, e faz espalhafatosa, essa coisa toda, essa pessoa aqui com 16 anos, eu era o bicho do mato, aquela pessoa que tinha que fazer, eu tinha que fazer curso oratória, curso de um monte de coisa para poder me abrir, assim, sabe? Falar com as pessoas e pôr para fora a voz, e dar palestra, e dar aula, essas coisas. Então, não tinha condições. Então, eu comecei a procurar o que faltava. Eu não sabia, por exemplo, vender, comecei a estudar vendas. Eu não sabia anunciar, comecei a estudar marketing. Hoje, eu já li uma cacetada de coisa de marketing digital, de vendas digitais, de argumentação, de oratória também. Continuei estudando mais sobre oratória. Então, procure aquilo que você gostaria de desenvolver e o que falta. Não adianta você ficar batendo na tecla daquilo que você já é bom, porque você já é bom. Você não precisa ser perfeito, porque você nunca vai ser perfeito. Então, procura aquilo que está faltando para você poder crescer naquelas outras áreas também. E ainda que você me diga, não, Vini, mas eu não quero produzir curso online, eu não quero seguir uma carreira igual à sua, eu quero continuar sendo professor na escola que eu dou aula, ou no segmento que eu dou aula escolar e tudo mais, não tem problema, tá tudo certo. Mas ainda assim, estude coisas fora daquilo que você dá aula agora. Porque quando você estuda coisas bem diferentes, aquilo começa a abrir a sua mente. E você começa a ter noções melhores. Por exemplo, eu comecei a estudar um pouco de mercado financeiro. Cara, isso me abriu a cabeça para tanta coisa que nunca que passava pela minha cabeça antes, que hoje eu não dou curso de mercado financeiro. Imagina, eu estou muito longe de conseguir dar curso de mercado financeiro. Inclusive, eu tenho um professor que trabalha comigo, que é um super parceiro, que dá curso disso, né? Eu tenho até uma assinatura, que é a Invest Prof, né? Que é para ensinar professores a investirem e tal, que é esse professor que faz. Mas eu não tenho a menor condição de dar um curso de mercado financeiro. Porém, tendo estudado isso, cara, isso me ajudou a abrir a mente de forma que durante os cursos de produção de curso online, eu falo de finanças, eu falo de gráfico, eu falo de renda variável, eu falo de demanda e procura, sabe? Demanda e procura, oferta e demanda, sabe? São conteúdos ou são pontos que eu passei por eles na escola em algum momento da minha vida, mas que nunca parou, nunca parei para, sabe, para efetivamente entender aquilo e aplicar aquilo. E agora, quando eu comecei a estudar um pouquinho mais, eu vi como eram interessantes e como eu podia até pegar aquilo e colocar na minha aula. E aí a gente pode até falar disso e criar um paralelo com aquela pergunta da criatividade que você me fez, né? De criar Lembrei aulas disso agora. interativas. De criar aulas interativas. Eu falei que não sai do zero. Então você vai lá e estuda uma outra coisa, muito diferente, estuda uma outra coisa, e a partir dessa outra coisa, você fala, poxa, isso aqui dá certo com aquela aula que eu dou de tal coisa. Por que não juntar as duas coisas? Porque se você junta, você sai do quadrado, sai da caixa, sai do senso comum que a gente fala, e você cria uma coisa completamente diferente, que vai ser muito mais interessante para o seu aluno. Então, tenha foco. O que você precisa de aprender e o que você gosta de aprender fora da disciplina que você já dá aula. Estuda essas outras coisas que isso vai te ajudar em tudo que você já faz. É uma coisa muito doida, né? Você estuda uma para ajudar a outra, mas é isso mesmo. Beleza, Vini. Grande. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade, né? Pelo compartilhamento de conteúdo, pela sua didática, pela sua vontade de ensinar, de passar o conhecimento. Então, muitíssimo obrigado por isso, né?
E queria dizer para você aí que está assistindo esse vídeo, que se você gostou desse vídeo, peço que você curta, que você comente, que você compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que pode se beneficiar com ele. Se inscreve no canal, ativa as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente está postando vídeo novo aqui no canal. Desejo bons estudos para você, fique bem e a gente se vê no nosso próximo Pense Diferente. Valeu e tchau, tchau.